O Brasil já é o maior destino de investimentos da China. O investimento da China no Brasil triplicou. 22 estados brasileiros têm investimentos chineses. A China hoje é a maior parceira comercial do Brasil. Este gráfico compara as exportações do Brasil para a China, em vermelho, e para os Estados Unidos, em azul. 2017 foi a última vez que os Estados Unidos importaram mais que a China. Desde então, as exportações brasileiras à China são mais que o dobro do que para os americanos. A imagem positiva da China tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil nos últimos anos. Mas o que esse movimento representa para o futuro do país? E, principalmente, quais riscos corremos ao nos tornar tão dependentes do mercado chinês? O primeiro risco é repetir, de forma invertida, o que já ocorreu com os Estados Unidos em relação à América Latina. Nos anos 2000, Washington ainda exercia um domínio quase absoluto sobre a região. O maior símbolo disso foi a tentativa de implantar a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Esse acordo buscava integrar praticamente todo o continente sob a lógica do mercado norte-americano. Na prática, significaria consolidar a subordinação econômica da América Latina aos Estados Unidos, já que as regras eram moldadas para favorecer, sobretudo, as exportações norte-americanas. O risco agora é a China tentar construir algo semelhante, usando sua influência econômica para transformar a dependência comercial em dependência política. Neste vídeo, vamos analisar se esse cenário realmente pode se repetir, ou se, ao contrário, a China representa uma aposta favorável para o Brasil. Para entender isso, temos que analisar como essa parceria surgiu. No início dos anos 1980 e 1990, o Brasil ainda enfrentava uma economia marcada pela instabilidade, hiperinflação, baixo crescimento e dificuldade em atrair investimentos externos eram obstáculos constantes. O país dependia fortemente da exportação de commodities, minério, petróleo e produtos agrícolas, sem conseguir avançar com a mesma força em indústria e tecnologia. Enquanto isso, a China, após as reformas de Deng Xiaoping, no final dos anos de 1970, entrava em uma transformação radical. Ao abrir sua economia para o comércio internacional e se tornar a fábrica do mundo, Pequim conseguiu crescer em ritmo acelerado, multiplicando a renda da sua população e expandindo sua influência global. Foi nesse contraste que as duas economias começaram a se aproximar. De um lado, o Brasil buscava novos mercados para suas commodities. Do outro, a China precisava de alimentos e energia em escala gigantesca para sustentar o crescimento de sua população e de suas indústrias. Esse encaixe foi quase natural. O que o Brasil tinha para vender era exatamente o que a China precisava comprar. A partir dos anos 2000, com o boom das commodities, essa relação se fortaleceu e a China rapidamente superou os Estados Unidos como principal destino das exportações brasileiras. Os chineses têm focado suas forças em entrar cada vez mais na economia brasileira. O exemplo mais claro é o investimento de 285 milhões de dólares da estatal COFCO em um novo terminal de grãos no Porto de Santos. A obra amplia a capacidade de exportação agrícola e garante à China mais controle sobre o escoamento dos produtos que compra do Brasil. Além de Santos, empresas chinesas já estão presentes em outros pontos estratégicos da infraestrutura brasileira. A China Communications Construction Company assumiu projetos portuários em São Luís, no Maranhão, e Paranaguá, no Paraná, ampliando a capacidade logística para grãos e minérios. No setor ferroviário, a China Railway Construction Corporation chegou a negociar trechos da ferrovia de integração oeste-leste na Bahia e demonstrou interesse em corredores que conectam o agronegócio do Centro-Oeste até os portos do Sudeste e Nordeste. Nas rodovias, grupos chineses participaram de concessões em estradas federais, garantindo presença em corredores logísticos usados para escoar a produção agrícola. O resultado de tudo isso é este relatório do Banco Central do Brasil, que destaca como a China ganhou relevância aqui e os Estados Unidos perderam. Logo de início, o documento afirma que EUA e China são importantes parceiros comerciais do Brasil e juntos respondem por cerca de 40% das exportações e das importações brasileiras. Mas ao detalhar os números, a diferença entre os dois países fica evidente. Com a China, o Brasil registrou superávit equivalente a 1,4% do PIB, valor que correspondeu a 41% do saldo comercial brasileiro no ano. Já no comércio com os Estados Unidos, houve apenas equilíbrio
sem ganhos expressivos. Nas importações, o relatório mostra de forma clara a ascensão chinesa. A China ganhou relevância nas importações brasileiras nas últimas décadas. Esse movimento não foi pequeno. Segundo o Banco Central, em 2024, o volume importado da China foi 98% superior ao observado em 2019, ano anterior à pandemia da Covid. O texto ressalta ainda que essa aceleração ficou particularmente evidente a partir de 2021, com recordes em 2024 e início de 2025. Outro ponto enfatizado é que não se trata apenas de quantidade, mas também de sofisticação. O documento afirma que o ganho de representatividade do país asiático ocorreu não somente no volume, mas também no grau de tecnologia associado aos produtos. Ou seja, a China deixou de ser vista apenas como fornecedora de bens básicos e passou a ocupar espaço nas áreas mais estratégicas da indústria. Tanto que, como assinala o relatório, a partir de 2019, a China superou os Estados Unidos na venda de produtos classificados como de alta e média, alta tecnologia. Ao mesmo tempo, existem vantagens claras em apostar na China em vez dos Estados Unidos. Enquanto Washington tem historicamente recorrido a tarifas, sanções e imposições políticas que tornam o Brasil um parceiro vulnerável às mudanças de governo norte-americanas, Pequim adota uma abordagem mais pragmática. Oferece financiamento em condições mais baratas, investimentos diretos em infraestrutura crítica, como portos, ferrovias e energia renovável, e até alternativas ao sistema financeiro dominado pelo dólar, como a emissão de títulos em yuan. Para o Brasil, isso significa acesso a crédito mais estável, obras que aumentam a competitividade do agronegócio e menor exposição à volatilidade da política externa americana. Mas é justamente nesse ponto que mora o risco. Ao se apoiar cada vez mais na China, o Brasil pode acabar trocando uma dependência por outra. Se antes nossa economia estava atrelada às decisões de Washington, agora passamos a depender da demanda chinesa, que já responde pela maior parte das nossas exportações de soja, minério e petróleo. Isso significa que qualquer desaceleração no crescimento da China ou mudança estratégica em Pequim pode afetar diretamente a economia brasileira. Além disso, a presença chinesa vai muito além da compra de commodities. Ao investir em portos, ferrovias, rodovias e até no setor energético, a China ganha poder de influência sobre a infraestrutura crítica do Brasil. O risco é que, em vez de apenas um cliente, ela se torne uma espécie de sócia controladora da nossa logística e da nossa capacidade de exportar, o que pode reduzir a margem de manobra do país em futuras negociações. No campo político, a preocupação é ainda maior. Uma dependência comercial e financeira tão grande pode se transformar em pressão diplomática, com o Brasil se vendo obrigado a adotar posições internacionais mais alinhadas a Pequim, mesmo que não sejam de seu interesse direto. Em outras palavras, a pergunta central é: ao apostar tanto na China, o Brasil está apenas fortalecendo uma parceria econômica ou está caminhando para uma subordinação estratégica? A resposta para essa dúvida, se o Brasil está construindo uma parceria estratégica ou caminhando para uma subordinação, só o futuro vai mostrar. Muito vai depender da capacidade do país de negociar em pé de igualdade, diversificar suas exportações e aproveitar os investimentos chineses sem abrir mão da própria soberania. E no fim, a questão central não é apenas se escolher a China. É melhor que escolher os Estados Unidos, mas se o Brasil conseguirá transformar essa dependência em uma oportunidade de desenvolvimento sustentável, ou se vai repetir a velha história de ser apenas fornecedor de matérias-primas para potências estrangeiras.